Boa tarde, muito obrigado. Obrigado pelo convite do prestigiado programa Ampliando Vozes, né, vinculado à Universidade do Estado do Amazonas, à Sociedade Tefeense, essa nossa cidade que é o maior centro urbano do Solimões. Eu agradeço o convite de todos, particularmente o professor Guilherme, da Milena, de todos que estão aqui, né? E eu gostaria de dizer que é muito bom a gente estar falando das pesquisas que se desenvolvem dentro da academia, pelo fato de que poucas pessoas possam entender essas repercussões relacionadas ao que está acontecendo nos últimos anos, né? Particularmente nesses anos em que se torna mais cristalizado e visível os impactos das mudanças climáticas no mundo, particularmente aqui na Amazônia, né? Onde as grandes estiagens, as grandes cheias e os grandes, vamos dizer assim, impactos, catástrofes e provenientes da mudança da natureza, colocam em risco e perigo tanto a sociedade, quando a gente abrange a questão da circulação fluvial, da circulação aérea, do abastecimento das cidades, das comunicações com as comunidades, e também nosso bem-estar, nossa qualidade de vida, né? Eu sou formado, mestrado, doutorado, pós-doutorado na Universidade de São Paulo, mas sou filho da Universidade do Estado do Amazonas aqui em Tefé, formei aqui no Centro de Estudos Superiores de Tefé, fiz a especialização no Centro de Estudos Superiores de Tefé em Recursos Naturais e Meio Ambiente, minha graduação é em Geografia, e tenho orgulho de estar trabalhando aqui junto a esse projeto que é vinculado à universidade, né, dizendo um pouquinho sobre esse meu 11º livro sobre a região, onde eu trato da fragilidade do espaço, ou seja, da vulnerabilidade do território, a partir da pirataria fluvial. Lembrando que a pirataria ela não é reconhecida nos rios, ela é reconhecida apenas nos mares, né? A Convenção da ONU de 1982 coloca que a pirataria ela é direcionada a locais onde não tem um Estado estabelecido e as regras e normas gerais da sociedade não se fazem presente. No entanto, a gente vê a ocorrência, a frequência, não só no Amazonas, não só em Tefé, nessa região de Tefé, já que a pesquisa trata entre os dois maiores centros urbanos da região, que é Quari e Tefé, metrópole incompleta subregional, que rege, né, e gere essa região há mais de 2 séculos, e Quari é a base da exploração petrolífera e gasífera da grande multinacional Petrobras, que trazem aí muitos fluxos, né? Então, a gente se vinculou à análise dessa região justamente para trazer alguns conceitos geográficos, principalmente ligado à questão dos elementos espaciais, né, que são as infraestruturas, as pessoas, as instituições, as empresas e o meio ecológico. Eu acredito que, e essa é a minha metodologia de trabalho científico, que eu adoto já há mais de 10 anos, que quando esses elementos espaciais são rarefeitos, são até mesmo ausentes, o espaço não se desenvolve da maneira correta. E começa a aparecer organizações alternativas, de racionalidades alternativas, né, e muitos ligados ao crime. São lacunas e hiatos, onde a fragilidade do espaço expõe e providenciam a criação dessas organizações, não apenas criminosas, mas até mesmo sociais, né, que criam a partir daí muitos impactos e prejuízos à coesão social, o desenvolvimento regional e a integração territorial. O livro em si e a pesquisa em si trata de muitos enfoques, mas também enfoques relacionados ao momento que a gente está passando agora, que é a maior estiagem da história, né? Porque a pirataria ocorre na Amazônia de uma maneira contínua, né? Então não há apenas cheia ou não, ocorre o tempo todo. Claro que a Polícia Civil, a Polícia Militar, que são os maiores órgãos que combatem a pirataria em si, que tem um efetivo em relação a respostas úteis para a sociedade, juntamente com a inteligência do Exército e da Polícia Federal, e os aportes do Instituto Chico Mendes, do IBAMA, dos bombeiros e da própria Marinha, a gente acaba encontrando formas de discutir isso à luz da ciência geográfica. A vulnerabilidade do território
é a vulnerabilidade do povo amazônida, né, envolta à desigualdade, à pobreza, à exclusão, uma exclusão territorial, ou talvez até uma reclusão territorial, como já dizia o nosso professor Rogério Hasbert, vinculado também à proximidade com as fronteiras da Colômbia e Peru, os maiores produtores de drogas do mundo, né, de acordo com a ONU. E aí a gente vê uma alta porosidade territorial, né, pelo fato das fronteiras serem pouco guarnecidas, né, e aí a gente vê um impacto da permeabilidade do território, como eu coloco isso no livro. E de uma forma ou de outra, a gente acaba vendo que essas circunstâncias são naturais para nós, né? São vinculadas à nossa realidade cabocla, e a pirataria em si, o pirata caboclo, ele acaba se configurando como uma expressão do território, né? Do território onde, apesar das instituições estarem presentes, das pessoas estarem presentes, é pouco guarnecido, né? O que eu estou chamando de uma territorialização incompleta. As instituições existem, mas a Amazônia é muito grande para que essas instituições possam gerir os problemas que acabam afetando não só os caboclos urbanos, né, das cidades, mas também os caboclos rurais, das comunidades, né? E nesse momento eu gostaria de dar uma boa tarde para todos os moradores das comunidades do Rio Tefé, da região do Copeá, do Japurá, que estão nos escutando, inclusive amigos de outros estados, como da Universidade de São Paulo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e na Universidade Federal de Juiz de Fora. Como a gente estava discutindo há uns 2 anos atrás, junto com uma equipe, inclusive ligada a algumas autoridades que combatem efetivamente o crime organizado em Tefé, eu me refiro ao delegado Dr. Carlos Monteiro e o comandante coronel Pedro Moreira, ilustres combatentes da pirataria, né, aqui da nossa cidade, e que permitem uma reflexão até mesmo acadêmica sobre essa situação, né, porque se você vê a jurisdição territorial da Polícia Militar em Tefé, ela é gigantesca, ela é maior que países europeus, é maior que a Espanha, por exemplo. Então, quer dizer, de Tabatinga até Tefé, há uma jurisdição territorial muito ampla, né, e que com os aportes dos batalhões, da iniciativa tanto federal, estadual como municipal, não contém esses ataques. E é por isso que na pesquisa eu classifiquei os piratas em 2 escalas, em 2 âmbitos, que são os ratos d'água, aqueles que atacam próximas às cidades, né, que atacam próximos aos flutuantes, e foi aí que nasceu a origem da minha pesquisa, né, que no caso eu estava estudando os flutuantes dos lagos urbanos Solimões. Eu comparei os 492 flutuantes de Tefé com os 219 de Quari, classifiquei em institucionais, comerciais, de serviços e domiciliares, e aí no meu trabalho de campo, em Quari, quando eu perguntava qual que era a maior dificuldade dos moradores, eles falavam que eram os piratas, né? E eu, mergulhando nesse ínteres, tanto que o primeiro capítulo do livro trata sobre a historicidade da ação pirata na Amazônia, e eu vejo que grande parte do motivo, do interesse das grandes coroas, principalmente a espanhola, no Vale do Amazonas, a partir do século XVII, foi vinculado à pirataria no Caribe, para criar uma rota alternativa de fuga dos piratas, os antigos bucaneiros, no Caribe, para poder levar o ouro aqui do atual Peru até a Europa, né? Então a gente fica vinculado à análise das questões de escala, né? O rato d'água, ele ataca no lago, próximo às cidades, rouba uma fruta, ataca um flutuante, rouba um botijão de gás, uma 16, munição de 16, e cabe a ele também outros crimes como estupro, como latrocínio, inclusive, né, muitos casos vinculados aqui nos nossos bairros Ilha, aqui como Abial e Colônia Ventura, onde alguns ratos-água pegam a catraia e no meio do lago anunciam assalto, né, levam celulares, cordão de ouro. Esses ratos d'água são muito vinculados ao que o Agamben coloca como a vida nua, né? Eles se jogam na vida como uma forma de viver sem perspectiva, né? Então, em muitos casos, é até
mais fácil encontrar os produtos de roubo desses ratos d'água. Geralmente boca de fumo ou na própria vizinhança, porque geralmente são pessoas que trocam por drogas, né, ou acabam trocando na sua comunidade. Então, esses produtos de roubo são mais fáceis encontrar pelo trabalho da Polícia Militar e Polícia Civil. No entanto, existem outros piratas que são mais, vamos dizer assim, atuam de uma escala maior, que eu classifico como os piratas dos rios, né? Possuem relações e hierarquia bem fundamentada, eles obedecem aos chefes localizados em Quari e Tefé, geralmente grandes empresários, comerciantes que sabem e possuem informações privilegiadas de carregamento de droga na fronteira, particularmente ali no Japurá, no Copeá, né? Isso a gente na pesquisa até coloca algumas comunidades no Copeá que são totalmente territorializadas, é uma territorialização perversa pela pirataria, lá na área de Tambaqui, Piurini, né? E a gente vê que essas questões são muito mais complexas, porque esses piratas dos rios, eles são aliados a facções. Comando Vermelho, primeiro Comando Capital, né? O Comando Vermelho, no caso, que já está atuando neste momento. Durante a pesquisa eles atuavam mais forte, mas agora com menor escala, no tráfico de maconha e skunk no Japurá, e o PCC no tráfico de cocaína no Rio Solimões. Então há uma territorialização, há uma escala, então a gente vê o uso de equipamentos modernos. O pirata dos rios não ataca embarcações, né? Eles não atacam pessoas, eles atacam narcotraficantes, traficantes de pessoas, traficantes de ouro, contrabando. Para eles são muito mais rentáveis e por isso eles atuam com fuzis, né, com instrumento de guerra, equipamento de guerra mesmo. E está aí o grande trabalho da Polícia Militar, porque somente quem consegue interceptar e prender esse tipo de pirata é a Polícia Militar, com muita inteligência, vinculada ao Exército e à Polícia Federal, e geralmente parados, né, porque eles usam equipamentos muito grandes, né, lanchas potentes, óculos de visão noturna, até drones mesmo já tem relatados no uso de fiscalização e monitoramento das bases Arpão, inclusive a base Tiradentes, a base Arpão aqui em Coari, a base Tiradentes do Japurá. Então a gente vê a pirataria dos rios como um produto do uso marginal do território, que aqui nas nossas fronteiras amazônicas pode falar sobre o uso do território marginal, do que margeia a formação socioespacial, que margeia o nosso país, né, o território nacional. Então, dessa forma, a gente vê a pirataria elencada, classificada, organizada, sistematizada, com hierarquia, com informações privilegiadas, com equipamentos modernos, com vínculos a facções nacionais, e já que trata de uma área onde a gente tem essa permeabilidade e porosidade do território, aqui junto Peru, Colômbia e Venezuela, aqui em cima já perto da cabeça do cachorro, a gente já vê relações internacionais. E aí a gente vê também ali perto do Içá, Santo Antônio de Içá, ali no alto Rio Japurá, ali no alto Rio Solimões, a presença dos grupos residuais das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que hoje a gente pode tratar que são grupos bem operados, né? O Grupo 48 e o Carolina Hernández, né? Que são... Carolina Ramírez, desculpa, Carolina Ramírez, que são grupos residuais que atuam juntamente com a pirataria para trazer drogas, para utilizar do uso marginal do território e para providenciar aí estados de exceção, né, porque o Estado não tem condições de suprir um guarnecimento disso, né, dessa área territorial gigantesca que é a Amazônia, a fronteira amazônica, e aí a gente vê o que eu chamo de uma territorialização incompleta institucional, porque as instituições estão lá, mas elas não têm suas condições integrais, plenas, para poder direcionar, vamos dizer assim, os seus objetivos primordiais, né? O que a gente vê nessa situação é uma cidadania mutilada, né? Uma territorialização perversa, onde o crime acaba sendo uma oportunidade para muitos comunitários, principalmente adolescentes, que veem na oportunidade de assumir o seu destino como pirata como
uma janela para poder alcançar seus sonhos, né? Que é aqueles sonhos vinculados à modernidade, né? Aqueles sonhos vinculados a comprar um tênis, a ter uma escola, a ter as informações, onde ele não tem em seus lugares de origem. É interessante notar também que grande parte dessa territorialização incompleta se diz com direito ao território, né? Porque tal território entendido como espaço geográfico delimitado e reconhecido jurídica, política e culturalmente. Muitos não têm essa noção, né? Quando a gente vê muitos comunitários vivendo juntamente com piratas, né? E aí a gente viu o que eu chamo no livro de rios do medo, né? Onde não dá para denunciar, porque eles são acometidos pela pirataria, e muitos desses piratas também são ligados a elementos de outras cidades, elementos que podem promover uma melhoria na vida deles, com emprego, né? com uma oportunidade de melhorar de vida. Então, quando se fala desses seus colegas, né, que infelizmente perderam suas vidas, e a gente vê a atuação dos ratos d'água, a gente vê a atuação da pirataria dos rios, e também a gente vê a atuação e a preocupação do Estado e da sociedade em fiscalizar e monitorar isso de uma maneira incompleta, tardia, esgarçada, né? Porque mesmo que o Ministério da Justiça, com um grande projeto Vigia, né, que é o projeto Vigilância, Integração, Governança, Interoperabilidade e Autonomia, que provê o funcionamento das bases Arpão e base Tiradentes, agora parece que vai vir a base Rio Negro, a gente vê que elas agem, funcionam realmente, mas numa escala menor, né? Numa escala muito pequena em relação à grandiosidade amazônica, né? Então, se a gente puder refletir sobre o impacto da violência, da desigualdade, da pobreza em âmbito local, a gente acaba percebendo que muitos comunitários acabam sendo coniventes com a pirataria, porque não podem denunciar, têm medo, né? Então é aí que eu acabo trazendo a produção de lugares amazônicos a partir do saber, das experiências, dos costumes, das heranças, das habilidades aprendidas por gerações. Muitos piratas, estes sim, colocam, vamos dizer assim, a boa perspectiva da pirataria na Amazônia, porque eles sabem ler os rios, eles sabem ler os furos, os igarapés, né? E uma vez ouvi uma história de um pirata que ele guardou o produto de roubo perto de uma samaúma gigante, lá no horizonte. A polícia já tinha passado várias vezes por lá e nunca descobri se o pirata não falasse que o produto de roubo estava lá. E eu pensei que ali, eles em si, na sua criação perto dos rios, na sua criação, no seu espaço vivido, né, eles acabaram por criar lugaridades, a qualidade do lugar, uma qualidade do lugar ligados ao crime, né? Então, o caboclo pirata é muito difícil de pegar, porque ele vive no espaço dele, ele conhece todas as características de caça, de pesca, e pode ficar semanas dentro da floresta, intocado, organizando, planejando outros ataques, né? E eu estou chamando isso de lugaridades amazônicas, onde as lugaridades são produzidas, os lugares são produzidos para direcionar o esconderijo de produtos de roubo, o ataque e empenho para novas formas e planejamentos de roubos, né, na fronteira, a diversificação desses ataques em relação às suas vítimas de narcotraficantes, porque são para os piratas dos rios são os alvos prediletos. Para os ratos d'água não, eles atacam realmente embarcações. Agora mesmo, uns 2 meses atrás, fiquei sabendo que até um carregamento de banana aqui no furo do Uarini foi roubado por alguns ratos d'água. E nesse sentido, cabe a gente ver que essas políticas públicas existem, mas que a gente não pode depender somente do Estado, né, e da sociedade. A comunidade deve também interagir com essas perspectivas, com essas ações, né? E os rios do medo são produto disso, né? Quando a gente acaba entendendo que essa territorialização da exceção
né, providencia que o Amazonas, que Tefé, que Quari, que o Copeá, que Solimões acabam sendo visíveis pela violência, né? Então, a gente que é um dos lugares mais bonitos do mundo, a Amazônia, onde eu diria até que é um território internacional, né? Porque o Brasil não consegue gerir isso, a Colômbia não consegue gerir, o Peru não consegue gerir isso. Então, a gente precisa do mundo. A gente precisa compreender que nós temos essa característica pan-amazônica, né? Aqui nós não somos, a nossa característica maior é ter a liberdade de pensar igual a Amazônia, porque todo mundo quer salvar a Amazônia, mas ninguém quer viver aqui, né? Então, em vez de internacionalizar a Amazônia, vamos amazonizar o mundo, já dizia o Grupo de Trabalhos Amazônicos, né? Então, a gente tem essa perspectiva de que essa saída das políticas públicas para se realizar, das políticas sociais para se realizarem, é necessário que a gente se empenhe. E eu estou fazendo minha parte aqui também, escrevendo, falando e dizendo que a gente precisa conscientizar, criar essa racionalidade, né, que na geografia a gente chama, o professor Milton Santos chamava como psicosfera. Não adianta a gente ter a rádio, a gente ter as políticas públicas sociais, a polícia, a lancha, é necessário que todo mundo se empenhe, porque uma hora ou outra esses riscos vão bater na sua porta, né, infelizmente. Eu acredito que essa grande difusão da pirataria na nossa região, e é por isso que eu acredito que a pirataria já é um crime, né? A gente tem que pedir aí um projeto de lei, já que a pirataria só é reconhecida no mar. Aqui a gente não vê, na Amazônia, a gente não vê a pirataria ainda como um crime. Eles são presos por tráfico, por formação de quadrilha, por estupro, por homicídio, por latrocínio, mas não existe um crime de pirataria, né? Então a gente acaba discutindo isso, eu acho que esse momento aqui nesse programa cabe a difusão dessa reflexão junto à sociedade e que existem. A partir de 2017, com a morte de uma inglesa e de um delegado na região de Quari, que isso começou a se repercutir na mídia. E acabou que isso que o Beck até coloca sobre o fato de a gente ver o perigo e o risco chegando nas nossas portas, acabou providenciando uma reflexão sobre o papel das facções, dos chefes dos piratas e dessa, vamos dizer assim, perda da liberdade que nós temos nas nossas cidades. Foi-se o tempo que a gente via as cidades do interior do Brasil, não só da Amazônia, como cidades pacatas, né? A gente vê Tefé e Parintins, por exemplo, as duas únicas cidades médias do Amazonas, cidades que não têm nada de tranquilidade. Ao contrário, né? A gente tem aqui, eu até posso com muita tranquilidade dizer que hoje Tefé é um dos maiores centros de distribuição de drogas do Brasil. Né, por causa justamente da territorialização incompleta, por causa justamente do sucesso da pirataria na nossa região. Então, quando você quer passear aqui, mas não pode ficar até mais tarde, né? Tanto o pessoal do Abial, quanto Colônia Ventura, quanto Deus é Fiel, a gente vê uma cidadania mutilada. Né? E quando aquela inglesa e aquele delegado começaram, as notícias da morte deles começaram a repercutir na mídia, as grandes empresas de transporte fluvial começaram a investir em vigilância. E a partir do momento que esses vigilantes começaram a se especializar no transporte de balsa, no transporte das embarcações, navio motor, ferry boat, a jato, né? Inclusive, algumas lanchas a jato foram baleadas na região de Quari, né, em 2018, pelos piratas. E a partir daí as coisas começaram a mudar. A sociedade, a iniciativa privada já começou a se preocupar. Os ataques aos pontões, né, que são os postos de combustíveis flutuantes, os ataques aos domiciliares, né, os casos de roubo de lanchas, né, de pessoas influentes na sociedade. Aí as pessoas começaram a pensar diferente sobre a pirataria, né? Ainda mais agora em ano de eleição, tá muitos candidatos preocupados trazendo à tona de novo esse pensamento de falar da pirataria, coisa que esquecem depois que ganham, né? Mas infelizmente a gente vê essa nossa situação nefasta nas cidades, mesmo porque Tefé, assim como uma bacia urbana, muita gente vem para cá, a gente vê isso pela UEA, né? Muitos alunos nossos
filhos de, inclusive lá do sul do Amazonas, já não é só de Alvarães, Fonte Boa, Maranhão, Japurá, Carauari, agora são de Lábrea, são de Paueni, são de Humaitá, né? Temos muitos alunos estudando aqui, e a gente vê essa grande concentração de renda, pessoas, de elementos espaciais, tudo que atrai a modernidade tardia, né? Infelizmente, existem outras empresas trabalhando na mitigação e na tentativa de diminuir essa paisagem do medo, vamos dizer assim, e construir talvez uma perspectiva benéfica, virtuosa, né? Mas os resultados são pequenos, porque as instituições, elas trabalham no limite, né? Eu fico vendo aí o excelente trabalho da Polícia Militar, né? Que tenta com pelotões, com batalhões, localizar, utilizar a inteligência, e é muito grande a Amazônia, né? A gente precisa todo mundo se unir para poder, pelo menos, refletir sobre a pirataria. Que a pirataria, como eu disse anteriormente, é uma expressão do território fronteiriço, desigual, do território pobre, do território da margem do Brasil, né, que na América Latina se traduz também em muitas lacunas e atos onde o Estado e a sociedade não se fazem presentes, como um estado de exceção, né? Eu cito aí a comunidade piteira, onde muitas vezes as forças de segurança do Estado não conseguem entrar. E quando eu falo força de segurança do Estado, estou me referindo à Polícia Civil, Polícia Militar, aos bombeiros, à Polícia Federal, ao Exército, né? Cabe a gente discutir isso, a gente colocar isso também no município de Maranhão, que é um município estrategicamente situado para aqueles que se adentram ali pelo Rio Japurá e que vêm vender seus objetos de furto, seus objetos de consumo nas grandes cidades. O que é que as grandes cidades consomem? Drogas, né? Mulheres, prostituição, ouro, é tudo que a pirataria difunde como sua vitrine de consumo. Então o que a gente vê aqui é um risco, é um perigo e é uma vulnerabilidade muito grande que acaba absorvendo todos nós, não apenas pobres, não apenas a classe média, mas também os ricos e também aqueles que trabalham no Estado e inclusive em lugares, em centros de lugares distantes, né? Como São Paulo, como esses lugares onde vão absorver a produção dos piratas aqui, né? Que é a cocaína, que é a maconha, que é o contrabando. Quais são esses lugares? Manaus, São Paulo, as grandes capitais do país, inclusive capitais de outras cidades, de outros países, né? Como, já que a gente vê que algumas facções aqui na Amazonas se comunicam com o crime organizado colombiano, que também acabam enviando essa produção ilícita para os Estados Unidos, né, para o México, para outros países. Eu acredito até que só quem prende caboclo pirata é policial caboclo, porque sabe ler os rios, os furos, a natureza, sabe ficar muito tempo. Não adianta vir pessoas de outros lugares que não sabem ler a região. A gente vê muitas vezes alguns navios com equipamento moderníssimos perdidos aí, né? Pedindo ajuda dos grandes navios que vão aqueles navios de transporte, não vou citar nome, grandes navios de transporte fluvial que faz Manaus, Tabatinga, né? Porque eles trabalham com cartas náuticas, muitas vezes até já ultrapassadas, né? A gente sabe que o movimento geomorfológico dos nossos rios é constante, a gente está vendo isso agora nessa grande estiagem, a gente está vendo em muitos lugares, o Boa Vista do Ramos, Tabatinga, Santo Antônio do Sá, emergindo cidades, construções de outras eras, de outros tempos, né? E aí um trabalho arqueológico se faz necessário. Então, o caboclo pirata, ele sabe utilizar, a partir das suas habilidades, da sua capacidade de ler o tempo, o espaço, a floresta, de ler os rios, de ler as águas e de ler os ritmos que ele herdou, né? São coisas que ele aprendeu nadando nos rios, pegando tracajá, pescando, caçando, né? Que ele mora ali, por isso que muitos aliciadores piratas de Manaus, grandes e perigosos profissionais do crime, acabam indo nas comunidades aliciar esses meninos, esses garotos, esses homens que sabem manipular o espaço, né? Que sabem produzir o território e que sabem produzir lugaridades amazônicas, lugares dos crimes.
Então, não adianta trazer muita força vinculada a satélites, vinculada à localização dos piratas, vinculada à leitura das facções. É necessário entender a racionalidade cabocla, como que eles manipulam o espaço, como eles sobrevivem no meio da selva onde pouquíssimos poderiam sobreviver. Eles se breinam, muitos policiais, muitos, inclusive piratas, alguns que foram presos que eu entrevistei, falam que é difícil morar aí dentro. E é lá que é o lar deles, né? É lá que eles se juntam, é lá que eles se planejam, é lá que eles conseguem, claro, com tecnologias como o Globalstar, né, telecomunicações mundializadas, fazer negócios com lugares distantes. Então, o espaço vivido caboclo, a floresta amazônica em si, é um meio em que se deve entender, compreender, e isso acho que é grande parte da gente, é um orgulho de trabalhar numa universidade na selva, porque é um dos objetivos da gente construir metodologias para essa leitura, para entender o caboclo, para entender o ribeirinho, para entender a comunidade. E o caboclo, não só o caboclo rural, mas o caboclo urbano, né? Nós, índios urbanos, nós indígenas amazônidas rurais, a gente não pode ter vergonha de falar que nós somos caboclos herdeiros, tanto de uma cultura nordestina, que todos nossos, é difícil encontrar alguém que não tem um avô cearense e um avô indígena, né? Então muitos têm até vergonha de falar que não, somos caboclos, somos indígenas, nós vivemos aqui, tem que ter orgulho disso, tem que ter orgulho das nossas raízes, para produzir aí perspectivas positivas de bem-estar, de qualidade de vida e principalmente de leitura do nosso espaço, para que a gente possa conviver num território mais digno, um território mais igual, um território mais seguro e aí prover uma perspectiva mais rica, não só para nós, mas também para gerações futuras, né? Esse sim, o verdadeiro significado de sustentabilidade, né? A questão da segurança, a questão do risco, a questão do perigo é mais ou menos ligado ao que muitos falam que é a ciência da vulnerabilidade, né? Aquilo que representa medo e provoca perigo constrói essa ciência, que pode ser entendida a partir do espaço, né? Conhecer o território, antes de mais nada, é conhecer a si mesmo, né? O espaço geográfico, ou seja, o plano de produção e reprodução da vida, é um plano, um lugar, é uma perspectiva. Mas o território é necessário ter normas e respeitá-las. É necessário ter regras e respeitá-las, né? Aqui a Interfer, onde muitos ficam fascinados com a racionalidade, a visão do povo, né? Onde os semáforos existem, mas poucas pessoas respeitam. Onde a moto existe, mas é 4, 5, 17 em cima da moto, né? Então, quer dizer, para que o território exista, é necessário que as regras e normas estabelecidas sejam respeitadas, né? Então, não adianta a gente falar que as políticas públicas que existem sejam incipientes, não sejam satisfatórias e suficientes para resolver o problema. É necessário que nós possamos agir, né? É necessário que o indivíduo, o sujeito caboclo, aqui urbano da cidade, o sujeito caboclo das comunidades, possa agir, né? E para isso nós temos as regras que constituem o artigo 5º da Constituição Federal, que é o artigo da cidadania, e outras formas de sobreviver aqui na selva da modernidade, vamos dizer assim. E claro que cabe coragem, claro que cabe aí uma noção de que você está aqui somente de passagem, né? E que, como você falou aí dos nossos filhos, né, que cabe a eles usufruir o produto da nossa luta, também esse produto seja ligado à cidadania, né? Então, existem políticas públicas, e se não existem, e se não possam ser suficientes para sanar, que nós possamos construir. Porque se tem uma autoridade num país democrático, não é governador, não é prefeito, não é juiz. A maior autoridade num país democrático é o cidadão. A cidadania que dita a maior autoridade, o maior poder que existe no espaço democrático é o cidadão. Então tudo é para o cidadão, inclusive os governantes trabalham para o cidadão.
Então, se as políticas públicas existem, mas são enfadonhas, são incipientes, que possamos aprimorá-las, que a gente possa criar outras perspectivas. A partir disso, isso que a gente já está fazendo aqui agora já é uma ação interessante, né? Eu tenho certeza que nesse momento muita gente nas comunidades, nas cidades, nossos alunos de geografia, de pedagogia, de história, estão refletindo sobre outros pontos de vista, né? E cabe a esses programas, ampliando vozes, ampliando ideias, ampliando pensamentos, cristalizarem esses pensamentos, essas ideias, essas esperanças, né? Para a gente poder construir uma geografia da dignidade, uma geografia da esperança nesse país, principalmente nessas margens esquecidas aqui do Solimões, parte do maior rio do mundo. Queria agradecer né, ao programa, parabenizá-los, né, porque realmente a gente precisa discutir esses assuntos vinculados à nossa realidade. Agradecer ao professor Guilherme, agradecer ao Ronildo, ao Denilson, mandar um abraço para a Catarina, para a Thaline, doutor Claudemir, meu pai, e toda a família. É isso aí. O próximo livro eu já estou pedindo espaço aqui.